Eu vou passar a palavra agora para o Rogério Campos e para o Felipe Aguiar. O Rogério Campos e o Felipe Aguiar trabalham na coordenação de representação judicial. O Rogério é o coordenador, o Felipe é o coordenador substituto. E, realmente, eu fico muito feliz de poder trazer o Rogério aqui, porque é a área que eu atuo, né, na defesa da Fazenda. Então, realmente, eu atuo em execução fiscal no tribunal, mas eu atuo no dia a dia, e essa portaria 502, ela está na minha mesa o tempo inteiro. Eu adoro desistir de processo. E, realmente, eu acho que essa é uma cultura que a gente vem criando há algum tempo. E, realmente, eu fico muito feliz, Rogério, de você ter trazido essa portaria aí, porque acho que muita gente vai ficar aqui até surpreso de saber do que a Fazenda não recorre mais, né? Então, em poucas palavras, já apresentei o Rogério e eu passo a palavra a ele, que certamente vai nos trazer aí boas informações. Queria agradecer primeiro o espaço, agradecer o Eurico pelo convite, a Juliana pela ideia, implementar a ideia. Já agradecer ao Felipe por ter vindo. Eu teria um compromisso em Porto Velho hoje, por isso tinha indicado o Felipe a vir. Meu compromisso foi antecipado de Porto Velho para Belém ontem, então eu estava em Belém e aí pude vir. E trouxe o Felipe, viria porque a Juliana falou, quando viu a portaria, viu muito de mim nela, e de fato tem muita coisa, a gente imprime muito, né? Algumas características pessoais nela, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei o Felipe, por exemplo, que é um colega que está estampado nessa portaria também, e todos os colegas da CRJ. Você vê muito da nova Procuradoria. Eu fico feliz porque não adiantava eu querer pregar no deserto e achar que eu poderia revolucionar por meio de portaria. A gente entende que, se quer por uma nova lei de execução fiscal, a gente pode mudar as coisas, né? Seria mais difícil fazê-lo por uma portaria. Eu vou começar sentado, porque o Felipe vai ficar de pé, para não dar muita diferença no tamanho. Mas é isso, queria agradecer de verdade. A Juliana falou que a gente trabalhou junto, é mentira, ela era minha chefe, né? Ela quem deferia minhas notas, e, na verdade, isso aqui é só uma... tipo, tá vendo a vingança, tá vendo? Quando a chefia não aprova mais as notas, disso a gente vai falar. Algumas questões que parecem simplesmente administrativas, por exemplo, isso, a questão da aprovação de notas, parece uma coisa tola ou até pueril, assim, querer achar que isso é relevante. Mas o que me faz refletir sobre isso é que algumas questões burocráticas, às vezes, e a administração tem, né, esse potencial de burocratizar e de, às vezes, eventualmente, criar rotinas e tentar, de alguma forma, manter o controle absoluto sobre tudo nos órgãos centrais, que nos leva a uma situação atual. Acho que o problema de falência do judiciário é do judiciário, mas é da Procuradoria, afeta a União, afeta os contribuintes, afeta as empresas. A Procuradoria é litigante habitual. Quando eu falo isso, meu chefe, o Cláudio, fica maluco comigo quando eu falo que a Procuradoria é litigante habitual, porque não é de hoje que a Procuradoria tem tentado, de alguma forma, atuar com racionalidade. Mas o fato é que a Procuradoria está em 99% das capas dos processos que tramitam na Justiça Federal. Ou bem, respondendo por um estoque de 5 milhões de execuções fiscais, porque, tirando a Procuradoria da Fazenda, deve ter 2 ou 3% que é de conselho, ou a própria Procuradoria Federal, ou bem como réu nas ações que discutem as grandes teses tributárias e nas ações de defesa. O servidor responde, tem algum volume lá, que é da Advocacia da União, há bastante de previdenciário, de fato é um outro grande litigante, a Procuradoria-Geral Federal, que também está inserida nesse processo de redução de litigiosidade, mas a gente entende que a macrovisão do sistema, e eu fiquei muito feliz do convite, porque há um parecer que embasa essa portaria 502, e o parecer, acho que cita pelo menos 6 vezes o termo macrovisão, macroprocesso, tem até um macrocósmico lá, que está meio esquisito, mas, assim, a ideia... o parecer é meu, por isso eu posso falar que ficou esquisito. E de fato, a gente procurou... o Felipe vai apresentar, na verdade, o arcabouço que existia até a portaria 294.
que era uma primeira tentativa de redução da litigiosidade da Procuradoria. A Portaria 502 é uma medida que objetiva a redução de litigiosidade a despeito de mirar em outros objetivos, mas não é a única. O RDCC, obviamente, a gente tem um interesse público, tem a vontade de poder arrecadar melhor, né, arrecadar de forma racional, ou mirar no devedor contumaz, na fraude, até porque eu acredito mesmo, e não é... estou falando, né, fazer uma meia-culpa. Eu acho que é muito importante quando se diz em dívida ativa e olhar aquilo lá e falar assim, não, que bom se eles não cobrarem. Isso é concorrência desleal. Se o empresário A paga e o B não paga, quem está sendo prejudicado é o A. A sociedade está sendo privada do valor devido pelo B, mas o A é prejudicado. A concorrência desleal é muito sério isso. Não por acaso, e falei, não sabia que o Zéu era da Fiesp, e no almoço ainda citei, falei, olha, o que a Procuradoria quer é convergir. E aí citei um exemplo de um recurso repetitivo da Procuradoria, que objetivava a mudança de uma jurisprudência do STJ estranha, como outras, e que a Fiesp era amicus curiae da Procuradoria, que é o caso do IPI na revenda. Aquilo ali quebra a indústria nacional. E a Procuradoria batia a perna. Não pode. Para a gente, podia usar aquela, vai lá agora, Fiesp. A gente podia ser maldoso, né, nesse momento. Mas não é, e é fato. Em vários outros aspectos, por exemplo, quando se dizem grande devedor, de fato, há grandes empresas, a grande parte do passivo que está garantido, as pessoas têm direito a discutir, não são obrigadas a pagar, a suspender a exigibilidade, acreditamos muito nisso, mas também há, de fato, a fraude não interessa a ninguém. A não ser, ainda que a gente, digo, né, o público contempla advogados que, eventualmente, defendem algum segmento que foi mencionado, podia falar de frigorífico, poderia falar de empresa de transporte, vários exemplos que existem. Não interessa. Interessa a eles defender, obviamente, porque todo mundo tem direito de se defender em juízo, mas fato é que se permitir se perpetuar a fraude ou facilitar esse tipo de coisa, de fato não interessa a ninguém. Eu acho que nisso é nítida a convergência dos anseios da Procuradoria, da sociedade civil, do próprio Poder Judiciário, e o objetivo da redução da litigiosidade que a portaria traz, que não é única. A gente, por exemplo, além do RDCC que eu comentava, a gente tem tentado se inserir na autocomposição e na mediação, com algum esforço. Há 2 semanas atrás, dei uma palestra sobre negócio jurídico processual, e era um público de processualistas, e eu cheguei, todo mundo, eu gosto, sou fã da SECAF, que é a Câmara Federal, de uma colega muito querida lá, diretora da SECAF, e todo mundo achava que eu ia lá e falar que a gente podia fazer todo o negócio jurídico processual, que isso é maravilha, que a gente era a terra prometida, né? E eu falei, olha, a Fazenda não pode fazer, isso daí é o inferno. E aí todo mundo... E, de fato, obviamente, era uma provocação isso, e eu acredito que, de fato, quem estava lá e achar que é outra pessoa que está falando hoje, a gente está tentando se inserir na autocomposição, inclusive a Fazenda Nacional, a despeito das dificuldades que o legislador impõe, não raro exclui textualmente a Fazenda Nacional, o débito inscrito, porque a gente acredita que continuar atuando da forma que atuávamos desde o Império, né, que a Procuradoria é um órgão secular, não vai levar a gente à coroa, muito pelo contrário. A gente está fadado a ser engolido pelo sistema, porque não há Estado que comporte o tamanho que a Procuradoria teria que ter para poder atender a toda essa demanda. Assim, o país é continental, a gente tem um quadro de colegas atuantes, combativos, mas que fossem o triplo, a gente não conseguiria atuar em cada uma daquelas demandas de forma igual. E aí o que se questiona, e o que a gente procurou questionar, é assim, e ainda que pudesse, será que o custo disso justificaria esse investimento? Será que justificaria o Estado investir num procurador da Fazenda para cobrar créditos de até R$1.000? É racional? A indisponibilidade do interesse público estratificada, né, naquela coisa de não, é indisponível, então eu não posso nada, mas será que então eu
não posso fazer nada, é melhor do que eu tentar fazer alguma coisa diferente, de forma melhor, em algum segmento. É aí que nós partimos dessa visão que tentamos conceber a nova portaria. E o que é muito engraçado, e a questão até da falta de diálogo que ela falou de defesa e dívida, porque a gente vive nas dicotomias na Procuradoria, a dívida hoje busca essa atuação de inteligência. Vamos deixar isso abaixo de 1 milhão e vamos atuar no que é interessante. A Procuradoria, na representação judicial, já faz isso há muito tempo, com acompanhamento especial. A gente, se eu falar, a gente é muito bom em teses na representação judicial, a gente é muito bom em discussões jurídicas, somos muito bons em grandes embates com as maiores bancas. É visível que não há paridade de armas, nós somos 2.000 espalhados no país inteiro. Às vezes, assim, há bancas muito mais estruturadas em relação às quais nós litigamos, poder econômico, e ganhamos, né? Não raro ganhamos. Então, porque há algum tempo já vimos que a atuação pontual, em acompanhamento especial, procurando teses, seria mais importante do que querer recorrer de tudo a todo tempo, qualquer que fosse o indefiro. Não precisava nem indefiro, começou com I, a gente estava recorrendo. Não precisava das outras letras, porque era uma verdade que se tinha. E eu acho que a Procuradoria teve a sorte de rejuvenescer, de que o recurso era obrigatório, porque o interesse público era indisponível, e que, então, em tese, toda a decisão judicial era equivocada até que ela tenha sido julgada no Supremo. A gente entrava com uma rescisória da decisão do Supremo, aí depois a gente tentava a rescisória da rescisória do Supremo. E alguns estados ainda fazem isso, mas a Procuradoria não faz isso há algum tempo. Talvez possa parecer, alguns não conheço, porque a gente também gosta de brigar, é fato, mas o que a gente quer é focar na boa briga, no que de fato é interessante. Em detrimento disso, o que a dívida tem de gráficos maravilhosos, ela traz aqui, fala que 60% está ali, 40% está ali, eu sei disso daqui, o impacto é aquele. A gente navega no escuro na representação judicial. Se eu falar que hoje eu sei quantos são os processos afetados no tema X, eu não sei. Se eu sei qual é o valor discutido nas milhares de ações em que a Fazenda é ré pelo Brasil, eu não sei. E isso é muito preocupante. Quando eu cheguei na coordenação, eu convidei um colega que tem mestrado em gestão para a direção para a DIAESG, que é a divisão de estratégia. Era o acompanhamento especial nacional. Aí pensaram que eu era doido, né? Porque eu peguei alguém de uma atividade que, em tese, é meio, para coordenar. Mas o fato é, a gente viu a necessidade de gerir, né? Assim, que é algo que quem é da representação judicial, quem é da atividade fim da Procuradoria, pouco se importa. A gente quer pegar o processo, quer ir lá na tribuna, quer sustentar, quer ganhar, quer aparecer no valor, né? Então, tipo, a foto é sempre do advogado, não sei se vocês repararam. A matéria é da Procuradoria, mas a foto é do advogado. Mas não que os procuradores sejam... Não que a gente seja muito bonito, é fato. Mas eu falei na representação judicial, Mas a foto nunca é nossa. E é isso, o Felipe vai mostrar essa evolução até a portaria 294, que era de 2010. E aí, a partir daí, eu vou falar especificamente da portaria 502, o que houve de mudança naquele cenário, onde a gente foi buscar fundamento, porque, para a gente, como a Lene falou, são duas ações de probidade. Às vezes é difícil você avançar na administração pública e avançar numa carreira como a nossa, com pouquíssimas prerrogativas, respondendo a diversos órgãos de controle, porque eu tenho que responder para dentista da CGU, para cabeleireiro que é aprovado, e do TCU, e é analista. Então, ele se sente no direito de questionar uma peça judicial de um procurador. Não é mentira. Isso acontece. Então, assim, é muito difícil a gente, e conhecendo a legislação tributária, tentar dar alguns passos. Os passos têm que ser muito seguros, e, às vezes, assim, demoram mais do que nós gostaríamos, porque, de fato, demandam muita reflexão, sob pena de, se der certo, muito bom, agora, se der errado, é você por si só, né?
respondendo no TCU, respondendo essa probidade. O Ministério Público não quer saber se eu tenho independência técnica ou se eu não tenho. Ele não quer saber de nada. Assim, é igual quando se fala em acordo de leniência, o advogado pode fazer, eu fico pensando que é um maluco que vai fazer, que é o que eu dizia com o negócio jurídico processual. Em tese é cabível, é cabível. Eu quero saber quem é o maluco que vai fazer e depois vai me questionar. Por que eu abri mão de uma penhora? Porque o cara tem... Então, é muito difícil a nossa situação, né? Por isso que, então, assim, é um meia-culpa, mas, assim, é para só mostrar o cenário, que às vezes não é fácil, e você vai ver que, em alguns momentos, a gente faz um esforço muito grande, usando essa macrovisão de trazer questões do processo administrativo para o judicial, de levar questões do processo judicial para o processo administrativo, usar várias prerrogativas do ministro da Fazenda em matéria de dívida inscrita para o processo judicial. Porque se você se limitar à literalidade da lei, é muito difícil. Se você não conseguir enxergar o processo da constituição do crédito até o fim e o processo administrativo e judicial como um todo. Se você olhar cada uma das caixinhas separadas, você vai ter muito poucas ferramentas para trabalhar numa área muito tormentosa, que é o direito tributário. Fico muito feliz de estar aqui, diante de uma plateia e componentes de mesa tão qualificados. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando desse momento, desses debates que virão com todos vocês. Agradeço demais o convite à Juliana, que é uma colega muito aguerrida e faz a diferença, né? Colegas que se dispõem a organizar esse tipo de evento, esse tipo de aproximação da PGFN com a sociedade, com o mundo acadêmico. Isso, para mim, faz toda a diferença e vai mudar, talvez, nossos rumos do futuro, né? E, quiçá, também do nosso país. Bom, eu prometo falar bastante rapidamente, para não tomar o tempo do Rogério, da abordagem da portaria em si. Mas a gente achou interessante traçar um histórico dessa questão de redução da litigiosidade mais relacionada à portaria 502 de 2016. Por quê? Porque todos vocês sabem, que a advocacia pública ainda é um gênero recente. A PGFN já existe há muito tempo, mas a advocacia pública, eu poderia dizer que está chegando à fase adulta agora. Vem começando a se firmar e a ter cara própria, ter o seu pé na administração pública, mas ter o seu pé na advocacia e não ficar pensando como o Ministério Público, por exemplo. E isso tem um lado bom, mas tem também um lado um tanto quanto ruim, que é a necessidade da gente construir algo aos poucos. Inclusive em termos de prerrogativas. E isso faz com que a gente tenha que dar passos realmente mais lentos. Bom, o que é que a gente tem de histórico? Nós sempre, desde a lei orgânica da AGU, tivemos as súmulas, os pareceres e orientações do Advogado-Geral da União, tivemos a possibilidade de fazer um parecer da própria PGFN, enquanto órgão de consultoria jurídica do Ministério da Fazenda, e submetê-lo ao Ministro da Fazenda, e, com isso, com eventual aprovação, haveria uma vinculação, há uma vinculação de todos os órgãos afetos ao Ministério da Fazenda, leia-se Receita, porque, do contrário, a gente pode até entender que uma determinada tributação é indevida, mas a Receita continuaria a lançar, o que é péssimo e que é o que a gente tenta evitar. Nós tivemos decretos da década de 90 que trataram de extensão administrativa de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade, né? Na década de 90, portanto, ainda bastante voltada a decisões do STF, precedentes do STF. Nós, depois, em seguida, tivemos a Lei 10.522, cujo artigo 19 é um grande marco, até hoje é o principal marco legal desse nível de atuação, desse nível digamos, iniciativa de redução de litigiosidade da PGFN, né, uma delas. Nós temos o próprio regimento interno da PGFN, que prevê o dever do procurador-geral e de seus adjuntos de orientarem a carreira, e isso gera uma certa uniformidade, e sempre que há uniformidade,
há também redução de litigiosidade. Nós tivemos uma sequência de pareceres importantes da Procuradoria que trataram desse tema. Também tivemos um dispositivo do regimento interno do CARF, que permite a vinculação da Administração Pública Federal a um entendimento firmado pelo CARF, quando se tratar de uma súmula aprovada pelo ministro da Fazenda. Depois tivemos a Portaria 294, de 2010, que foi recentemente revogada pela 502, de 2016, porque sentimos que era o momento de dar passos mais largos. Nós tivemos também a Portaria Conjunta PGFN-RFB 1, de 2014, que trata do como vamos vincular a Receita Federal a um julgado do STF e do STJ em repercussão geral em recursos repetitivos. E, por fim, agora, mais recentemente, a Portaria 502, 502 de 2016, e o respectivo parecer que a embasou. Portanto, só desse quadro, vocês já podem perceber que se trata de uma constante evolução, né, que a gente vem tendo desde a década de 90, e que isso está aliado a um processo também de autoafirmação da própria advocacia pública e, internamente, dentro da advocacia pública, mais especificamente a PGFN. Eu vou passar rapidamente essa parte mais antiga e vou começar falando da Lei 10.522. Só um momento. Pois é. Como é que volta aqui? Meu Deus. Bom, inicialmente, na redação inicial da Lei 10.522, só se tinha dispensa de recursos. Não se tinha dispensa de contestação e a matéria ainda era tratada como a lei vai trazer as hipóteses de dispensa. A única ressalva seria para quando houvesse um ato declaratório do PGFN aprovado pelo ministro do Estado da Fazenda. Fora isso, tem que recorrer de tudo. Observem, não se estava nem a tratar de contestação. Havia também uma ressalva do reexame obrigatório, da remessa necessária, perdão, e já a previsão de algum reflexo em algum nível para a Receita Federal, dado que as hipóteses realmente havia participação do ministro da Fazenda no ato, e, enfim, as hipóteses legais também. Com a Lei 11.033 de 2004, que alterou o artigo 19 da Lei 10.502, tivemos grandes avanços. Por quê? Porque passou a ser incluída a dispensa de contestação, com expressa previsão legal, e passou a ser prevista uma, digamos, sanção premial para a Fazenda Nacional, que, ao reconhecer a procedência do pedido, com fundamento nesse dispositivo legal, seria isenta da condenação de honorários. Esse dispositivo, obviamente, não é um dispositivo bem visto pelo universo da advocacia. Queríamos nós não precisar desse tipo de sanção premial. Mas hoje eu tenho que reconhecer que ainda precisamos disso. Talvez daqui a 10, 20 anos, eu queria não precisar disso. Queria muito. Bom, e aqui já com a previsão expressa de que a Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos a essas matérias, mas, ainda assim, matérias expressamente previstas em lei ou atos declaratórios que, na prática, é um procedimento bastante burocrático. Você tem que fazer um ato, um parecer, submetê-lo ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional para assinatura e submeter esse ato declaratório ainda ao Ministro do Estado da Fazenda. Bom, em seguida, depois da Lei 11.033 de 2004, os próximos marcos consistem em pareceres bastante importantes da PGFN, que os dois primeiros trataram dos atos declaratórios, e aqui já havia o reconhecimento de que esses atos declaratórios vinculavam a PGFN e a Receita, mas também terceiros, com a obrigação de retenção, eventualmente, daqueles tributos, e, enfim, impactam mesmo a atividade administrativa. E chegou-se ao ponto, em 2009, de reconhecer expressamente que a eficácia retroativa desses atos declaratórios e com a expressa menção também à possibilidade de restituição administrativa. Bom, mas qual foi o momento em que o jogo começou a virar? Qual foi o momento em que a gente conseguiu sair um pouco desse que eu gosto de chamar paradigma da legalidade positiva? E o que é que eu quero dizer com paradigma da legalidade positiva? Bem, sempre se diz, no âmbito da administração pública, só se pode fazer o que a lei autoriza. Bem, mas eu tenho que ficar me apegando a um regramento legal, ainda quando isso infirme ou vá ao encontro
de toda a principiologia do sistema, de toda a racionalidade, do princípio da eficiência que está expresso na Constituição? Me parece que não. E foi com o parecer 492 de 2010 que começamos a quebrar esse paradigma. E um grande passo também em sentido de quebra desse paradigma foi dado agora com a portaria 502. O que é que o parecer 492 fez? Ele reconheceu a eficácia persuasiva especial dos precedentes em repercussão geral e recursos repetitivos. Então, ele entendeu que, a despeito da ausência de previsão legal expressa no artigo 19 da Lei 10.522, seria possível uma dispensa de contestação e de recurso por parte dos procuradores da Fazenda Nacional, sempre que houvesse um julgado em repercussão geral e recursos repetitivos. Com relação a precedentes que não gozassem dessa eficácia persuasiva especial, é a terminologia que esse parecer utiliza, haveria uma possibilidade de se deixar de interpor RESP, de se deixar de interpor RE, mas não de se fazer uma dispensa geral. Era o entendimento que se tinha naquele momento. E foi esse parecer que embasou a portaria PGFN 294/2010, que foi um enorme avanço na época. Pode parecer algo retrógrado nesse momento, mas em 2010, ao menos para nós, e eu diria para toda a Advocacia Geral da União, isso representou um passo muito grande na frente. A PGFN efetivamente inovou nessa matéria, ao menos no plano da administração pública federal. Além de prever as hipóteses constitucionais, legais e processuais então existentes, por exemplo, o procurador está dispensado de recorrer quando faltar interesse recursal, ou quando o recurso for intempestivo, ou, enfim, qualquer hipótese prevista na legislação processual, hipótese da Constituição, porque aí realmente a gente não precisa de parecer para dizer o que a Constituição já diz. Eu estou vinculado, eu tenho que observar uma súmula vinculante, eu tenho que observar um precedente em controle concentrado de constitucionalidade. Isso é o básico. Isso não é o que eu quero. Porque fazer o que eu estou obrigado a fazer é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu tenho que ir muito além disso. É meu papel como advogado público. E o que é que a gente trouxe aí nessa portaria 294? Os precedentes em repercussão geral e recursos repetitivos, que são a grande importância dessa portaria, mas essa portaria ainda trazia uma lista especificando esses precedentes em que a Procuradoria já estava acatando e outros que estavam ressalvados, que a Procuradoria, por exemplo, apesar de ter sido decidida a matéria em recurso repetitivo no STJ, a Procuradoria continuaria a insistir naquela defesa judicial da matéria para tentar reverter no Supremo ou até no próprio STJ tentar uma distinção, uma superação do precedente. Também a portaria previa uma lista de jurisprudência reiterada e pacífica, mas, como eu disse, ela só autorizava a dispensa de recurso especial, de recurso extraordinário ou de ambos. O que chegou-se a um momento em que isso passou a não mais fazer muito sentido, porque a gente continuava a movimentar a máquina judiciária em primeira instância, em segunda instância, e apenas deixava de fazer o que já é, por natureza, um recurso extraordinário. Bom, tínhamos também previsão de listas regionais para atender a peculiaridades locais, tínhamos hipóteses mais subjetivas, versando sobre peculiaridades do caso concreto, e algo que era bastante mal visto pelos colegas e que atravancava a eficácia dessa política institucional de redução da litigiosidade. A exigência de uma nota justificativa, que era feita em papel, normalmente, e para todos os casos, e ainda com a previsão, que foi sendo flexibilizada, de autorização da chefia em muitos deles. Então, o colega achava mais fácil recorrer do que ter que fazer uma nota justificativa, imprimir e mandar para o chefe e ainda conseguir a assinatura dessa chefia. E correr o risco do chefe não aprovar. Algo me diz que o Rogério aí já passou muito por essa situação. Bem. Bom, e aí, em seguida à portaria, tivemos um grande passo, e esse parecer é talvez o mais importante de todos, que é o parecer CDA 2025 de 2011, ele efetivamente adota a lógica de que tudo o que eu fizer no judiciário vai refletir na minha atividade administrativa. Se eu não estou mais defendendo aquele tipo de cobrança no âmbito judicial, eu tenho que
cancelar a inscrição no ano administrativo, eu tenho que parar de lançar, eu tenho que deixar de constituir, eu tenho que restituir. Todas as consequências. Uma vinculação ampla. E, logo em seguida, e também com menção aos créditos não tributários, tá? Logo em seguida, esse parecer, em 2012, saíram as primeiras notas explicativas, que é um tipo de manifestação da PGFN que ela explica aquele precedente ou aquela jurisprudência do STJ ou do STF para a Receita poder se vincular àquilo ali. Essas notas explicativas, com base na portaria, pelo fato de só haver dispensa de contestação quando houvesse julgado em repercussão geral e repetitivo, elas passaram a ser feitas nesses casos. Existe um link no site da Receita. Se qualquer pessoa botar no Google RFB decisões vinculantes, vai ser levado a esse link que tem todas as notas explicativas, desde essas de 2012 até as de agora, que já são um formato muito diferente, são para cada julgado e etc. Em 2012, se tinha uma nota geral com um anexo gigante de vários temas. Agora se faz individualmente para cada julgado. Em 2013, tivemos outro parecer importante, que a Receita tinha muita resistência sobre se vincular a esses julgados, não se sentia segurança de fazer isso sem previsão legal expressa. Nós, enquanto advogados, ainda tínhamos o conforto de poder dizer, olha, eu estou me valendo da minha autonomia técnica do Estatuto da OAB. Os auditores já não tinham tanto essa segurança. Então, eles passaram a fazer questionamentos. E aí, como é que eu cumpro isso aqui? Posso fazer isso mesmo? E isso levou ao próximo slide. Leis 12788, de 2013, e Lei também 12844, de 2013. Essa primeira lei ela foi vetada, porque ela dava um passo adiante. Ela passava a prever, positivava a hipótese de repercussão geral, recurso repetitivo, né? E, além disso, ela permitia a edição de ato declaratório, não apenas com base em jurisprudência do STF e do STJ, mas também do TST, TSE e Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Porque tem muito tema que não chega no STJ e não chega no STF. Fica na TNU. Aqueles temas cujo valor sempre é inferior a 60 salários mínimos, nunca bateu no STJ por causa disso, e não tem matéria constitucional, não vai para o STF. Fica lá na TNU. A Procuradoria vai continuar batendo cabeça para toda a eternidade? Não me parece que seja o ideal. Tentou-se fazer isso, a Procuradoria apoiou. Foi vetado. Meses depois, veio a Lei 12844, que é o que está vigente. E aí, positivou-se o repetitivo, a repercussão geral, incluiu-se o TST e o TSE, juntamente ao STF e STJ, na possibilidade de edição de ato declaratório, porque a Procuradoria também atua muito na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral para a cobrança de multas. E não se incluiu a TNU. Não temos a TNU até hoje. Esse é um grande problema que a gente tem hoje. É uma coisa que a gente tem que resolver, é um próximo passo que a gente tem que dar. E manteve-se também a previsão de dispensa de honorários, mas com um diferencial muito importante. Até então, o STJ fazia uma interpretação restritiva dessa dispensa de honorários. Ele entendia que era só para quando a Procuradoria fosse citada para contestar, a Procuradoria reconhecesse a procedência do pedido, teria a dispensa de honorários. Se a Procuradoria fosse intimada para apresentar impugnação à exceção de presectividade ou impugnação a embargos, não haveria essa dispensa de honorários. E isso gerava um volume enorme de condenações em honorários da Procuradoria em exceção de presectividade e embargos. Aí vocês vão me dizer, mas teve causalidade? Teve, eu sei. O ideal seria que a gente não precisasse disso. Mas, infelizmente, temos que trabalhar com o que dá para hoje. Não temos condição da União ser condenada num volume absurdo de honorários, às vezes por situações bestas, que se resolve com a mera petição. E a gente reconhece, obviamente. Né? Nos casos que houver resistência nossa e for equivocada, temos mais que ser condenados mesmo. Opa. Bom, e aí chegamos num próximo passo, depois da lei, porque a lei também, eu esqueci de comentar no slide anterior, previu expressamente a vinculação da Receita e trouxe parâmetros para isso, indicando que ela se vincularia após uma manifestação da PGFN, que era o que a Receita queria, ter uma previsão legal. A lei foi de julho de 2013, em janeiro, ou melhor, fevereiro de 2014, veio a portaria conjunta e trouxe um passo a passo. Essa é outra portaria aqui que a gente tem que melhorar a operacionalização dela na prática. Isso aqui não está perfeito hoje, tá, gente? E o texto dela tem que ser melhorado também. Por exemplo,
A gente dá ciência à Receita só quando o acórdão é publicado. Muitas vezes, quem é advogado sabe que o acórdão demora muito a ser publicado. Não é o ideal. Em muitos casos, a gente vai ter que aguardar o acórdão mesmo, porque a gente não tem certeza do que foi debatido. Mas, às vezes, é possível já afirmar, já pelo menos conceder uma dispensa inicial ou então, iniciar esses trâmites burocráticos que sempre vão existir também na administração pública. Aqui está um passo a passo, mas, enfim, quem olhar a portaria, isso fica bastante claro de como é isso hoje. Temos uma ciência Receita, a Receita pode fazer questionamentos, depois emitimos uma nota explicativa explicando para a Receita tudo aquilo, e a partir dali ela se vincula. Também podemos emitir uma nota explicativa dizendo que a Receita continue cobrando, porque a gente vai manter a resistência judicial, porque a gente entende que aquilo ali é possível reverter. Isso é excepcional, tá, gente? O que a gente quer aqui é reduzir a litigiosidade. Mas, obviamente, que a gente mantém nossa posição de advogados, e nas teses que a gente acredita, a gente vai insistir até a gente ter certeza de que não é possível, em defesa do interesse público. Bom, e já também aqui uma previsão expressa de publicidade das notas explicativas no site da Receita e de ratificação dessas notas explicativas antigas, de 2012 até então, anteriores a essa portaria. E, bom, eu creio que concluí minha parte, peço perdão por ter me alongado, mas era um histórico importante, e devolvo a palavra ao Rogério. Obrigado pela atenção. Na verdade, eu trouxe o Felipe porque eu adoro esse sotaque de Recife dele, que é uma coisa comum lá em Brasília, e vários colegas recifenses lá em Brasília na coordenação. Mas, posto o histórico, que é muito importante, ele estava na coordenação antes de mim, inclusive, participou de várias dessas discussões, e a gente se pergunta, o que mudou, então, que permitiu que a gente evoluísse naquele modelo que, de fato, já era pioneira. A Procuradoria era pioneira na advocacia pública federal, e, inclusive, comparando com os estados. E aí a gente se perguntou o que mudou. E, na verdade, o que mudou foi só o Código de Processo Civil, né? E aí a gente se debruçou sobre o Código e tentou ali retirar os elementos que permitiriam esse avanço que eu disse que teria que ser seguro, né, com parcimônia, sempre. A gente nunca pode se esquecer do interesse público, dos valores envolvidos. Existem teses de 250 bilhões de reais, ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, por exemplo. Existem questões de Estado, né, por vezes, mas, grosso modo, o novo Código de Processo Civil nos deu uma margem muito boa para avançar. E não só em razão dos princípios, né, cooperação, boa-fé objetiva, até porque a gente não estava liberado para atuar com má-fé, né, até 2015, a gente já tinha que atuar com boa-fé. Mas fato é que o que é muito evidente no novo Código é que a ideia que se faz é de que o processo seja caro. O novo Código procurou desestimular a litigiosidade encarecendo o processo, colocando multas de forma mais severas e que independem de subjetivismo, como o do agravo interno improvido à unanimidade, por manifestamente improcedente ou inadmissível, honorários recursais, que tendem a agravar uma condenação da União. E esses foram pontos, acho que, essenciais para permitir que a Portaria 294, que estava posta e nunca questionada, ou seja, você poderia olhar aquela foto e perguntar, não, mas então o que justifica agora eu só dispensar o recurso especial em matéria que há jurisprudência pacífica que a CRJ, a coordenação, inclui numa lista. Então, a CRJ dispensava o recurso especial ou extraordinário em matérias que havia jurisprudência pacífica, só que ela dizia, não, mas só eu falo que é jurisprudência pacífica. Já era uma reserva de mercado, né? Na verdade, já era um controle da administração sobre quais temas, então, seriam jurisprudência pacífica, a despeito de quem diz o que é jurisprudência pacífica é o judiciário e não a administração. E em outro sentido, se questionava, mas o Código de Processo impõe a condenação em honorários em primeiro grau, de primeiro
para o recurso, do recurso eventualmente para o especial. Se for uma monocrática e eu só tiver dispensado do recurso especial, eu vou ter que entrar com um agravo interno, que eu vou ter uma multa de 10%, sabendo que eu vou desistir ali. Porque a matéria está na lista, e, em tese, eu não tenho que fazer o recurso especial extraordinário. Então, o que a gente se questiona qual o interesse público efetivo a ser tutelado. O interesse público em abstrato ali, de que eu não posso abrir mão, não posso abrir mão, mas já digo que vou abrir mão no STJ e no STF de determinada matéria, ou o interesse público concreto de que, olha, vou perder, melhor perder menos. Até porque eu vou perder mais, e quem custeia o judiciário é a União. Assim, a gente perde, obviamente, paga mais honorários, paga multas, e custeia a máquina do judiciário que não tem comportado a demanda. Então, seria muito incoerente se manter o sistema anterior sem cotejá-lo com as modificações do novo Código de Processo Civil. Então, na verdade, o novo Código de Processo Civil permitiu que a gente olhasse a questão né, do macroprocesso, e ainda que eu esteja disciplinando a minha atuação aqui, em primeiro grau, mirando o fim do processo, para fazer, na verdade, um juízo crítico de que o recurso, enquanto remédio, deve ser utilizado quando, de fato, há algo a ser curado, né? Há um problema. Até porque a decisão judicial é uma decisão judicial, ou seja, né, um poder do Estado disse que a fazenda está errada. Né? Assim, a gente tem que pensar também, e o Código de Processo empodera, em grande parte, e valoriza os precedentes, tanto que nos inseriu num contexto de precedentes obrigatórios. Então, a gente tende a acreditar que serão respeitados pelo próprio judiciário, que as questões oscilarão menos, e, de fato, se você olhar a jurisprudência da STJ, que era muito oscilante pré-repetitivo, hoje ela já é mais estável. Não há grandes mudanças. Lembra a tese do 5 mais 5, virou 5 mais 5 mais 5 menos 5 mais 4, tira 2. Tinha umas 12 teses da prescrição. E cada hora era pacificada. O STJ pacificava a cada 15 dias uma. Hoje a gente vê muito menos isso. Eu acho que a última grande virada de jurisprudência é o caso do IPI, por exemplo. E o Supremo menos ainda, né? E também houve uma mudança recente também em IPI, mas a tendência, e a gente acredita que, primeiro, as questões não vão mais ser instáveis, estamos nos fiando nessa ideia do novo código, e de que os precedentes serão respeitados não só pela Fazenda, mas confesso que, sendo aprovado o pagamento de honorários, tendo repercussão geral a favor da Fazenda e quiser recorrer até o Supremo, melhor recorra e os honorários da gente vai ser incrementado. A Procuradoria não vai fazê-lo, mas se o contribuinte quiser, eu não vou achar ruim, não. Então, qual foi o contexto? O que nos levou a remodelar, então, toda a normatização acerca dos recursos? Custo do processo, que é evidente que foi majorado, e era algo que era muito inerente na execução fiscal, por exemplo. Existem portarias que, tendo em vista que é 20 mil reais é o custo do processo, eu não cobro, eu não ajuizo ou arquivo. Poxa, mas se eu sei que me custa 20 mil reais um processo, eu tenho interesse em agravar de uma decisão que discute R$1.000? Ou seja, o benefício patrimonial almejado para o Estado compensa, ou seja, um eventual provimento do meu recurso vai me custar mais do que o proveito econômico. Então, a releitura do interesse recursal, que foi o que a gente fez. A gente evoluiu, o parecer 492 se pautou nisso, mas ele falava que não era exatamente interesse recursal, era uma questão de interesse pragmático, interesse da administração em racionalização, então que por isso que ela poderia se vincular, independente de lei. Mas acho que hoje a questão é de efetivo interesse recursal, porque a parte não é dada a recorrer para obter uma situação menos, ou seja, mais custosa aquela que ela tem nesse momento.
olha, extinguiu uma execução de R$3.000. Poxa, mas eu vou recorrer, vou levar o caso ao STJ, para, de fato, falarem que a execução não tem que ser extinta, mas para ela voltar, ser arquivada e aguardar a extinção pela prescrição, porque a gente não vai cobrar até chegar a R$20.000. Então, na verdade, o que a gente foi buscando em cada uma das normas ou das prerrogativas da Fazenda, a possibilidade de evoluir e impor esse juízo crítico prévio ao recurso. Não pressupor que toda decisão judicial é recorrível, mas, pelo contrário, que eu tenho que efetivamente fazer uma reflexão se aquela decisão merece, de fato, ser atacada. Seja porque ela atende à jurisprudência pacífica, seja porque econômica e financeiramente não seria interessante, e trazer, desde o CARF até o Supremo, uma atuação uniforme. Então, a atuação da Procuradoria na COCAT hoje é regida por essa portaria, até porque tem reflexos na defesa. Então, não adianta a Fazenda achar que é grande vantagem ganhar no CARF, que vai perder no STJ. E ainda que não seja em repetitivo, a gente tem que abrir mão lá no CARF, porque o CARF custa dinheiro para a União. Então, eu ganhar lá não é vantagem nenhuma, não é nenhuma vitória. Eu só estou impondo à União a pagar honorários numa ação fadada ao sucesso. Então, a ideia é que a atuação seja uniforme no âmbito administrativo até a última consequência no judiciário. A portaria se baseou na autonomia técnica regrada como instrumento de inserção dos colegas, porque houve uma ruptura do paradigma de recurso obrigatório, de o órgão central dizer o que você pode ou não pode fazer, ou qual a matéria é ou não é objeto de dispensa. Mas objetivando o quê? Desburocratizar, descentralizar, racionalizar a atuação e dar maior fluidez. Porque, às vezes, a administração é lenta demais. Se eu esperar que eu e mais meia dúzia de colegas em Brasília eu me empoderar a ponto de dizer que só eu posso falar o que é jurisprudência pacífica, sendo que eu sequer atuo no processo judicial, porque a coordenação da repressão judicial é consultivo, não é órgão de contencioso, chega a ser surreal, né? Os colegas da ponta que veem as decisões dia a dia e de forma muito mais próxima, né, a quando elas se sedimentam ou quando há, eventualmente, alguma peculiaridade, e aí inverter. Eles vão dizer, olha, não vou recorrer aqui não, mas ele me informa, até porque aí a questão é de transparência, de legalidade, de publicidade. A gente deve prestar contas à sociedade porque eu não recorri, porque a gente tem que separar o não recurso da perda de prazo, né? A gente tem a preocupação da atuação ser responsável. Então, ele me diz e eu falo, não, olha, de fato, esse tema a gente vai incluir em lista, então. Então, a gente mudou todo o panorama que era posto. Qual foram as principais mudanças do regime anterior para o regime atual da portaria? A gente trouxe as súmulas do CARF, ainda que não aprovadas, a gente viu, a lei me vincula às súmulas aprovadas pelo CARF, até porque elas são aprovadas pelo ministro da Fazenda, eu sou vinculado ao ministro da Fazenda. Agora, mas a lei fala que é só aprovada, como você dispensa em razão da não aprovada? A própria atuação da Procuradoria no CARF se dá dessa forma. O colega que é procurador da Fazenda não pode, porque ele não consegue demonstrar divergência no CARF, os recursos para a Câmara Superior são de divergência, ele não consegue demonstrar divergência porque é uma súmula. Ou seja, ele não recorre. Aí vamos supor que um contribuinte X não litigou administrativamente por algum motivo, N motivos. Não tinha advogado, não foi intimado corretamente, abriu o e-mail e não viu a intimação, não importa. E aí ele vai litigar em juízo. Atende à isonomia tributária, atende à legalidade, eficiência, probidade. Eu sustentar que o ato administrativo de lançamento, eu defendê-lo, considerando que, se ele tivesse recorrido administrativamente, ele teria logrado êxito. Então, quer me parecer que eu reconhecer a procedência do pedido e, obviamente, afastar o reexame necessário, reconhecendo a procedência, porque também a gente tem esse problema. Eu tenho que expressamente reconhecer e expressamente falar, olha, não cabe reexame porque eu estou reconhecendo, há uma súmula, a portaria se enquadra no inciso 4 do parágrafo 3º, então não há reexame também.
mas não haverá honorários advocatícios, essa é a nossa tese, de que a gente está contribuindo com a redução da litigiosidade e se aplicaria isso naquele conceito da 10.522, de que não haveria causalidade, porque ele poderia ter impugnado administrativamente também, e não impugnou. Então, assim, me parece que é muito razoável você trazer uma dispensa, por exemplo, que era específica do CARF, para a atuação judicial. Assim, acho que a atuação tem que ser coerente. A gente se adaptou ao gênero julgamento repetitivo e reforçou a importância de respeitá-los, e a gente diz que a vinculação se dá do julgamento, que precede, na verdade, obviamente, do julgamento ou orientação da coordenação, porque, obviamente, como o Felipe falou, alguns julgados a gente não consegue nem saber o que foi decidido exatamente sobre toda uma questão. É só citar a contribuição social sobre o lucro das exportadoras, aquela coisa assim, se não, se é controlada, se é coligada, controla. Aquele julgado ali, sem o julgado, você não conseguia vincular ninguém ali. Você depende, né, da publicação do acórdão para poder, com segurança, atuar conforme aquele acórdão. Mas a gente permite também que, num julgado onde a gente está sempre presente, foi decidida uma questão certa e determinada, olha, eu mando uma mensagem na lista e falo, está dispensado o recurso nessa matéria a partir de hoje. E aí a gente vai vincular a receita, tem o procedimento da portaria, mas a gente já vincula os procuradores. Súmulas, vinculantes ou não, a gente trouxe para a portaria a súmula não vinculante, até porque ela reflete a jurisprudência pacífica, e mais difícil do que a jurisprudência pacífica são alteradas. Então, assim, não faria muito sentido eu litigar contra uma súmula do STJ, até porque a gente também não crê que o STJ vá submeter um tema que já a súmula a um julgamento sobre a modalidade repetitiva, seria incoerente. Então, assim, o ato processual que resulta prejuízo à fazenda, e aí a gente traz a questão da desproporção entre o benefício patrimonial almejado e o custo para obtê-lo. E aí se questiona qual o interesse de eventual provimento me custar mais caro do que o que eu pretendo, o bem da vida. Então, no GEF, uma ação de R$50. A Procuradoria sequer inscreve abaixo de R$1.000. A gente buscou lá na dívida um fundamento. Eu sequer vou escrever se eu ganhar. Então, eu vou levar lá para a TNU, ficar batendo cabeça para eventualmente ganhar, e se eu ganhar, pouco será feito, além da cobrança administrativa. Mas qual que é a razão efetiva disso? Obviamente que a gente ressalva. Olha, o tema está acompanhamento especial, tanto faz o valor, porque é um tema importante. Olha, é um grande devedor, tanto faz o valor. É um devedor que merece um foco. O tema foi julgado em repetitivo, o juiz desrespeitou. Tanto importa o valor, porque o que a gente quer é que os precedentes sejam, de fato, obrigatórios. E a gente espera que a decisão vai ser revertida de forma simples. Vai bater no tribunal, o tribunal vai reverter. Simples. Então, não faria muito sentido a gente usar o valor do custo do processo. Mas, em execução fiscal, é o que a gente diz, os 2 milhões de execuções que estão naquela faixa até 20 mil, acho que são 2 milhões, 1 milhão, não estão todos arquivados, porque antes do arquivamento, vários executivos foram extintos por algum motivo, ou havia alguma apelação, e estão lá pendurados em turmas recursais. Só no TRF da primeira região, acho que tem 10 mil recursos numa turma que trata de valor inferior a R$10.000. A gente estava fazendo esse levantamento porque a gente quer ir até lá e desistir dos recursos. Porque, para a gente, não parece minimamente razoável que eu insista na discussão daquele crédito para ele simplesmente descer para ir para o arquivo e para lá dormir em 5 anos no berço esplêndido do judiciário. Não há nenhum sentido. Eu já vou acabar, eu juro. Mas é que a Annelise roubou todo o meu tempo, né? Eu falo pouco. O código traz também a questão da concentração na sentença, da discussão de todas as questões interlocutórias, ou seja, então, por que eventualmente agravar de uma decisão interlocutória se ela é não preclusiva? Em execução fiscal, isso é muito comum, indefira a penhora desse bem, tá, porque tem outro, ou indefira a inclusão do sócio porque não comprovou. Então tá, vamos comprovar. É muito mais fácil para a Procuradoria. Obviamente, algumas teses que a gente tem que defender, mas, por exemplo, olha, você não comprovou que ele, de fato, a empresa saiu de lá. Mas é mais fácil comprovar isso do que socar um agravo no tribunal,
abandonar a execução fiscal e esperar 10 anos no meu agravo ser julgado. Aí o cara que eu queria incluir já até morreu. Então, assim, ou indefiro por hora a pena de bens porque não foi citado. Tá, será que então não vale a pena? Pede o edital, ué. O judiciário não quer que cite? Bote ele fazer o edital. É mais rápido, atende ao interesse público. Então, assim, fazer o juízo crítico da decisão e, de fato, se ela é preclusiva e pode acarretar algum prejuízo, acho que é o que é muito importante que a gente trouxe na portaria. E aí a gente estendeu, obviamente, porque não poderia deixar de ser, as informações do mandado de segurança no que diz respeito à procuradoria, contra razões a gente também dispensa, olha, até porque a condenação em honorários está vinculada ao trabalho adicional, tipo, eu desisti. Mas ainda eu falando assim, e isso acontece, a procuradoria vai lá e fala, eu não vou contestar, mas o juiz vai lá e nega provimento, acontece em contribuição previdenciária, não raro, julga improcedente a demanda. Pô, mas nem contestei, mas eu julgo improcedente. O cara apela, eu vou lá, não estou contrarrazoando, não posso ser condenado em honorários, eu desisti lá atrás. Então, assim, a gente estendeu, né, na tentativa de não pagar a conta. E aí, aqui eu antecipei já, mas aí o que a gente fez foi unificar essas listas. Então, tudo que era dispensa pontual, processual, para tribunal superior, foi trazida para a primeira instância. Mirando olha, se eu vou desistir lá, hoje, no novo Código de Processo Civil, eu sou obrigado a desistir agora. Sob pena de atuar de forma burocrática e desnecessária, em detrimento do interesse público, a troco de absolutamente nada. A troco de agravar a situação da União. Então, assim, a nossa intenção foi, unificando as listas e dando caráter exemplificativo também, permitindo que os colegas digam, olha, tal matéria recentemente chegou lá, tal matéria tem das duas turmas, do Fundaf, a questão de se é taxa ou preço, bote na lista, porque aí todos os colegas do Brasil inteiro vão deixar de recorrer naquela matéria. E quando a gente insere na lista, ela passa a ter dispensa de contestação também, e não de meramente recurso. Então, a gente continua com as listas, até porque, vocês vão ver, não são poucos os temas que a gente tem em lista. O que a gente fez foi definir o conceito de jurisprudência pacífica. O que eu digo é o que a Procuradoria entende por jurisprudência pacífica. Plenário do Supremo, Corte Especial do STJ, sessão do STJ, ambas as turmas com competência para a matéria. Primeira com primeira com segunda, terceira com quarta, quinta com sexta. E vale ressaltar que isso aí vai além do artigo 927 do CPC, tá, gente? A gente não está se limitando àquele rol ali. A portaria vai além. A gente criou uma dispensa específica regional para a aplicação dos precedentes obrigatórios. O que isso quer dizer? É muito difícil agora contestar um precedente obrigatório. Se a decisão do tribunal dizer que assim o faz aplicando um precedente obrigatório, eu praticamente não tenho recurso. Eu vou ter um agravo fadado à multa, que vai ser julgado pela Corte Especial ou pelo órgão que o regimento dizer, né? Mas tem regimento que já está dizendo que é sessão X. E eu não tenho recurso para a STJ. E o problema que se impõe, às vezes, é a interpretação do precedente obrigatório, porque o que as pessoas ainda não evoluíram é de que, assim, o precedente obrigatório é normativo, e como toda norma, cabe interpretação. E o TRF aqui na terceira região, a gente teve um problema, e isso daqui foi... Eu lembro que eu estava aqui quando deu esse problema, interpretava um precedente lá X de uma forma, e a gente batia a cabeça, não fala isso, o presidente não fala isso, o presidente não fala isso. A gente não conseguia chegar na STJ, fomos multados em todos os processos. Que adianta eu ficar batendo cabeça com o TRF se ele diz que macaco é macaco e girafa é girafa? Se ele falar que macaco é girafa e eu não conseguir mostrar para a STJ que, por meio da primeira reclamação, ou por meio de um mandado de segurança, que nesse eu posso até ser multado, se firmar a interpretação do precedente regional, a gente está dispensado localmente com base. Olha, na terceira região, a prescrição é contada da carta de recebimento, que a súmula 106 diz isso para a terceira região, por exemplo. Assim, a gente se preocupou com isso, porque não adianta, a gente vai ficar lá fazendo agravo para sempre e não vai superar o problema. A questão da releitura do interesse processual, que eu já falei, que diz respeito ao custo-benefício do juízo crítico que deve preceder o recurso. As notas justificativas, a gente já falou em outros momentos, que a gente tentou simplificar. E o que a gente fez, na verdade, a maldade é inverter. A gente criou a justificativa para recorrer. Para que as coisas, assim, para que seja mais difícil o recurso do que a nota. Porque se você
e como era antes, era tão difícil justificar que, de fato, era mais fácil recorrer. É que eu sou teimoso, assim, não raro, era teimoso, insistia, só que eu fazia uma nota, perdi o tempo, tinha que ser feita dentro do prazo, eu mandava para o meu chefe falava assim, não, a gente não tem dispensa, não cabe dispensa por analogia, então um monte de desculpa bacana para isso. Aí eu tinha que pegar o processo em tese e recorrer, né? Porque aí meu chefe estava falando que eu era obrigado. Era difícil. E eu não recorria. Não recorria. Fazer igual a Annelise. Eu assumia, tomava ciência, guardava a nota. Se um dia a corregedoria me perguntar, eu falo, olha, eu sou advogado, eu vi isso aqui, ia dar prejuízo, está aqui. Eu não fazia quando o chefe devolvia. Eventualmente fazia, porque, de fato, eu não tinha visto uma peculiaridade que o meu chefe viu. E isso acontece. E o que a gente fez, na verdade, foi facilitar a nota e falar que, se houver algum motivo da portaria aplicável ao processo, o procurador é obrigado a justificar como preliminar no recurso ou por uma nota à chefia por que recorre. Porque, se tem um precedente obrigatório, como que ele vai recorrer? Obrigatoriamente, ele teria que ter uma preliminar lá para fazer o distinguimento. Se não fizer, é porque ele recorreu de forma protocolar e, infelizmente, recorreu mal. A gente encaminhou a portaria para a corregedoria, obviamente, assim, não é que a gente quer uma caça às bruxas, nada. O que a gente quer sinalizar é que, de fato, a gente quer mudar a postura. A gente não quer mais que os colegas vejam que são obrigados a recorrer todo o tempo. E é difícil isso, porque a gente está mudando, né? Está, assim, evoluindo e as pessoas são inseguras, a gente não tem prerrogativas, somos questionados a todo tempo. Mas é isso, eu vou encerrar porque usaram o meu tempo. Mas aqui, hoje, são 76 atos declaratórios já, e todos vinculam a Receita. São 164 temas que a gente tem dispensa. Nessa lista aqui hoje é exemplificativa, e grande parte desses temas também vinculam a Receita. E o que migrou da lista, que não vinculava a Receita e que não diz respeito à matéria meramente processual, nós estamos fazendo os atos declaratórios para que vinculem a Receita. Obviamente, há matérias que estão ali, mas que tributos que já não existem mais, IAA, taxa de não sei o quê, ou seja, não faria sentido eu vincular a Receita, por isso que a gente não vai fazê-lo. E de tudo isso, tem 8 temas com ressalva. Você vê que assim, a política institucional é de, efetivamente, não questionar os precedentes, de aceitá-los, e as ressalvas, às vezes, dizem respeito à matéria específica. Isso. Ou seja, assim, a ressalva é porque a questão não foi definida de forma ampla. E é isso, aqui é uma previsão de que vamos regulamentar o GEF, haverá uma portaria para o GEF específica, porque não tem sentido eu ficar na TNU para sempre recorrendo, até porque lá o recurso também é de divergência, então a gente vai ter que falar, olha, superada a divergência, não cabe recurso. A gente já fechou a porta do recurso extraordinário por meio de parecer, que é um parecer meu também, porque os colegas sentem a necessidade de falar, não, vamos fazer extraordinário no GEF, porque não cabe recurso, a gente só com o extraordinário no Supremo. Eu fiz uma dispensa de um recurso que era de R$4, R$4, eu fiz parecer dispensando da matéria, porque a gente tomou um sabão no plenário, porque eu acho que foi o Teoria, ele abriu e falou assim, não, são R$4. E a gente está aqui, os 11 velhinhos lá, falando disso, a Lava Jato na pauta. Assim, sabe, é surreal. E a Procuradoria tem o seu papel. Muito obrigado, é isso. Bom, obrigada, Rogério. Realmente foi super esclarecedor. Eu acho que só para deixar um recado, né? O novo Código de Processo Civil ele vem mudar a nossa atuação, né, no contencioso administrativo, judicial. E, assim, eu acho que a Procuradoria está na vanguarda, a Procuradoria da Fazenda Nacional, quando ela já tem uma portaria se adequando ao novo CPC. Então, acho que isso é uma mensagem, porque os escritórios de advocacia vão ter que se adequar ao novo CPC em relação à litigiosidade, né? Então, agora não dá para recorrer de precedente realmente. E também as outras procuradorias, né? Eu tenho um aluno aqui no mestrado profissional que ele está escrevendo um trabalho de conclusão de curso, onde ele quer se basear nessas normatizações aqui, porque ele é procurador do Estado de São Paulo, e ele tem intenção de que se faça o mesmo no Estado de São Paulo, que hoje não tem essas dispensas. Então, eles são obrigados a recorrer por dever de ofício, por conta de tudo que o Rogério colocou aqui.